E hoje eu vou falar sobre a terapia visual da Neurovisão, que eu desenvolvi em 2009 e a gente começou a aplicar ela lá na ABEM, na Associação Brasileira de Esclerose Múltipla. Já aplicava essa técnica nos pacientes na clínica particular e começamos a aplicar. Eu já atendia pacientes neurológicos, mas eu usava técnicas da neurooptometria, né? Não somente da Visual Neurorehabilitation, que é a neurovisão, mas da neurooptometria até então. Mas era aquela velha história da ortóptica, que era uma receita de bolo, a gente não saía muito do lugar e a gente usava mais, era mais indicada para pacientes que tinham sofrido derrame, né, o stroke. E aí, quando apareceu um momento na minha vida que, tipo, uma grande amiga que era ortoptista, né, ela teve o diagnóstico de esclerose e estava com diplopia, que é o primeiro sinal que aparece aí, um dos primeiros sinais que aparece na esclerose múltipla. Eu me vi na necessidade de estudar mais sobre isso para poder ajudá-la, porque ela estava aplicando todos os conhecimentos dela de tratamento de diplopia da ortóptica e não estavam resolvendo, pelo contrário, estavam piorando a diplopia dela, a imagem dupla. Então, passei a estudar e entendi que a ortóptica seria uma terapia que, na verdade, ela não ajudaria porque ela é muito forte, né? Toda a teoria de membrana, de neurobioquímica na esclerose associada à teoria de neurobioquímica de membranas no cérebro do trabalho ortóptico não ajudaria, né, naquele caso. Então, como que seria, né? Era o inverso. E aí, partir para os relaxamentos, né? Para terapia de relaxamento. A gente pensa que quando a gente faz relaxamento visual, a gente não está fazendo nada no cérebro, mas não é bem assim. Quando a gente está fazendo relaxamento visual, as terapias de relaxamento visual, elas estão trabalhando na membrana do cérebro. Só que isso existe um gasto, né? E existe o mesmo, às vezes até mais gastos energéticos do que uma terapia de estimulação. Mas as pessoas elas tendem a entender que terapias de relaxamento são terapias que relaxam e não tem gasto energético. Então nós tínhamos que ter um cuidado ao lidar com o paciente de esclerose múltipla, porque eles já tinham um gasto, né, de energia no sistema nervoso, vamos dizer assim, pela conta da própria patologia, ainda mais que é uma doença que vai diminuindo, fazendo uma rarefação lá da baía antimelina, e esse processo tem um gasto de energia grande para o cérebro. Então a gente teria que analisar um menor gasto, uma terapia uma terapia visual onde que nós pudéssemos ajudar esse cérebro com o menor gasto energético possível, porque já se gasta energia na própria patologia e também nas terapias, né, como na fisioterapia, na fono. E aí que surgiu essa necessidade através dessa minha amiga que estava com imagem dupla e fazendo a terapia de ortóptica e só piorando, e ela mesma estava fazendo porque ela era ortoptista, e ela estava vendo, foi quando a gente começou a fazer esse primeiro protótipo do que seria essa terapia visual para esclerose múltipla. E depois de alguns anos, quando foi em 2010, fui convidado para fazer a aplicabilidade disso na Associação Brasileira de Esclerose Múltipla, juntamente com a Gabi Esteves, que é a fisioterapeuta que me ajudou a desenvolver o RVP, a Reeducação Visopostural, e também me ajudou muito, né, a melhorar a terapia visual para esclerose múltipla, que é assim que a gente chamava na época, né? E no primeiro momento, a gente desenvolveu a terapia de blindagem, a terapia de blindagem ela é baseada na teoria da movimentação ocular, das proteínas responsáveis que são produzidas nessa patologia que vão influenciar na movimentação ocular. Então, algumas alterações da movimentação ocular, elas prenunciam eventos, né, que eles chamam de surtos na esclerose múltipla. Então, nós fazíamos essa análise neurovisual, essa avaliação,
analisando esses prenúncios, né? Os prenúncios da esclerose múltipla. Então, era algo muito interessante de ser feito. Então, essa técnica que a gente começou a desenvolver lá, né? Eu e a Gabriela, lá na Associação Brasileira de Esclerose Múltipla, depois eu acabei saindo de lá em 2012, 2013, e a professora Márcia Dias, que alguns de vocês conhecem da pós, a Lucila conhece da pós, por exemplo, conhece essa técnica, né? Conhece a professora Márcia Dias, que aplica essa técnica desde então, ela era aluna lá, e a gente aplica essa técnica até hoje na Associação Brasileira de Esclerose Múltipla, com um grande resultado, né? Por isso que está lá há tantos anos, senão não estaria lá, né? Não é verdade? Os resultados falam por si só, né? Porque já está dentro da Associação Brasileira de Esclerose Múltipla e em diversos outros lugares há muitos anos. E aí a primeira terapia que surgiu, que a gente chama de terapia visual para esclerose múltipla, a primeira que surgiu, o nome técnico dela é uma terapia de blindagem, onde a gente faz um equilíbrio, né, da parte neurobioquímica na parte das vias visuais. Principalmente na segunda via visual motora, que é bastante comprometida na função neurobioquímica durante um surto, né? E principalmente ela é acometida tanto pelo surto quanto pelo tratamento usado nesse surto, né? Que é através muitas vezes de pulsoterapia, e a pulsoterapia acaba influenciando na resposta das ações da segunda via. Então a terapia de blindagem ela tende a preparar essa segunda via e a via visual para caso haja um surto, né, a gente proteja esse sistema neurovisual. E assim ocorre, né, porque a gente já tem pacientes que estão lá com a gente desde 2010 realizando a terapia. É uma terapia a longo prazo, né, ela não é uma terapia, você está sempre tendo que ser feita para você proteger o sistema neurovisual e principalmente você fazer com constância para que você ative neurobioquimicamente essas áreas visuais aí que podem ser afetadas durante uma repercussão aí da doença, tá? E aí depois, com uns anos, né, a gente lá mesmo na Associação Brasileira de Esclerose Múltipla, a gente percebeu das necessidades, né, eu já tinha desenvolvendo a questão da posturologia da visão, mas foi através de outros pacientes da clínica que isso um pouco antes, tá, em 2007, que eu percebi a necessidade de trabalhar a questão do equilíbrio do sistema vestibular, né, e cerebelo com a visão, essa integração, entendi melhor, e foi que surgiu os primórdios lá do RVP, da reeducação visopostural. Mas foi na Associação Brasileira de Esclerose Múltipla, na ABEM, que com os pacientes de esclerose múltipla, que nós começamos a perceber exatamente a necessidade maior que nós tínhamos nesses pacientes. Então, o RVP nesse período também ele sofreu várias alterações e inclusões de técnicas e terapias que nós desenvolvemos usando a necessidade desses pacientes, tá? Bem como a VBio também, a psicotrônica, essas técnicas todas a gente formulou ali dentro. A professora Márcia Dias está lá até hoje, aplicando todas essas técnicas nos pacientes, e durante esse período também, aí a gente trouxe recorrente a todo esse processo de construção científica dentro dessa formação de técnicas. A gente nasce também dentro da neurovisão a terapia de relaxamento, porque existiam alguns pacientes que a própria terapia de blindagem era muito forte ainda e eles não conseguiam acessar e não conseguiam fazer, e isso fez com que a gente desenvolvesse essa técnica de relaxamento. E aí, beleza, então até isso vem sendo feito na Associação Brasileira de Esclerose Múltipla desde então. A técnica já tem mais de 10 anos, né? Temos centenas de pacientes que já fizeram e tem resultado, e tem resposta. Ela é uma terapia a longo prazo. E o mais interessante é que depois eu adaptei a base dessas técnicas da esclerose, que seria a terapia de blindagem e a terapia de
relaxamento para outras condições neurológicas, para outros tipos de pacientes neurológicos. Então, todas as bases da terapia a terapia visual neurológica dos pacientes, né? Nós trabalhamos todo o trabalho neurológico, paciente neurológico, inclusive pacientes com síndromes após acidente vascular cerebral. Eu não uso da base da neurooptometria. Eu uso da base da neuroplasticidade clínica, da ortóptica e dessas técnicas que eu desenvolvi. Eu faço um mix de tudo isso, aliado também à reeducação visopostural e principalmente ao conhecimento neurobioquímico que eu desenvolvi aí ao longo desses 20 e poucos anos de estudo, né? Esse é o grande caminho, além de todo o amparo que muitas vezes a gente tem que dar dentro da parte da neuronutrição, da estimulação neurosensorial. Então, hoje, o que nós chamamos de terapia visual para esclerose múltipla, ela vai muito além, tá? Do que seria a terapia visual tradicional, né? Como a neurooptometria faz. A neurooptometria não trabalha com esclerose, né? No mundo, nenhum lugar do mundo. Nenhuma técnica, na verdade, se aventura, talvez o Natural Vision, mas não com o intuito de fazer a proteção desse olho, né? Então, a gente tem lá diversos pacientes que estão há 10 anos com a gente na BEM, que tem essa resposta de proteção da visão durante os episódios de surtos, durante as pioras aí, durante a patologia, durante a doença, e isso protege bastante, né? E aí também tem um trabalho todo de melhora, porque como a visão, ela tem 32 áreas corticais, e nós também temos, isso representa 80% do cérebro, o trabalhar bem esses 80% do cérebro através da terapia visual ajuda o melhor desenvolvimento e crescimento, né, desse paciente em outras técnicas, como fono, na própria psicologia, na própria físio. Por quê? Porque a visão, ela está atuando nessas áreas cerebrais que essas outras especialidades também atuam. Tá? Então, é bem interessante entender isso. Mas hoje a terapia visual para esclerose múltipla que nós aplicamos na nossa clínica, eu e a professora Márcia Dias, através das mentorias online, hoje, depois dessa questão da pandemia, a gente começou a atender muito os pacientes em teleatendimento, né? Antigamente era só presencial, e hoje a gente tem mentorias também, tem orientações em grupo para esclerose múltipla, com grupos de pacientes, porque a terapia visual de esclerose múltipla hoje ela é mais ampla, tá? Ela agrega, além da terapia de neurovisão, ela agrega todo esse olhar, né, para a questão do comportamento emocional que influencia na visão, que é a questão do visual biofeedback, da VBIO, das questões também de automassagens que podem ser feitas para ajudar ao relaxamento, principalmente dos nervos faciais, trigêmeo, que pode estar influenciando aí em comprometimentos visuais, né, faciais, e principalmente desse equilíbrio neurobioquímico que nós fazemos através da neuronutrição, né? Então, hoje, a terapia não se resume mais só à terapia de neurovisão de blindagem ou a terapia de neurovisão de relaxamento que eu desenvolvi. Ela vai muito além, porque nós fazemos um trabalho sistêmico associado ao trabalho com outros profissionais, fisioterapeuta, fono, né, psicólogo, e principalmente com o trabalho médico dentro do contexto medicamentoso que o paciente se encontra. E é até interessante porque dentro desse contexto nós analisamos também, através da medicação em uso, as repercussões neurobioquímicas no cérebro, e aí ajustamos com a neuronutrição, e principalmente as repercussões de ordem emocional, que a gente consegue trabalhar ajudando aí através de técnicas de consciência emocional com neurocoach, com VBIO, né? E aí esse paciente também tem que ter um acompanhamento com um profissional da área psicológica e psiquiátrica, também é muito importante. Esse trabalho é um trabalho de desenvolvimento de auto-amor, vamos dizer assim, né? Então, hoje a terapia para a esclerose ela vai muito além de todo esse escopo aí.